No fundo de um poço esquecido no sertão baiano, uma cadela esquelética arqueava o corpo sobre seus 2 filhotes, tentando protegê-los da lama e das pedras que caíam como sentença. Lá de cima, gargalhadas cruéis ecoavam, misturando-se ao vento seco que soprava do mato alto. A primeira pedra não tocou o chão, acertou a cabeça dela. O estalo seco reverberou dentro do poço, seguido de um grito sufocado. O corpo frágil da cadela cambaleou na lama fria, mas antes de tombar, ela se forçou a ficar de pé, arqueando-se sobre os pequenos que gemiam de fome sob seu ventre. Outra pedra. Depois mais uma. A pele fina se rasgava, o sangue fresco se misturava ao cheiro de lodo apodrecido. E lá em cima, 2 silhuetas gargalhavam como se a dor fosse espetáculo. "Desgraçada, não sai viva daqui", rosnou um deles. A cadela tremia, o corpo já não respondia, mas o instinto gritava. Abriu os olhos fundos, negros, úmidos, e chorou sem som. Olhos que imploravam: "Por favor, alguém!" Foi então que uma voz diferente rasgou a noite. "Parem agora!" O som cortou o ar como relâmpago. As risadas cessaram. Uma lanterna se acendeu, e o feixe de luz iluminou o fundo do poço. O que se via ali não era apenas um animal prestes a morrer. Era uma mãe, uma muralha quebrada, ainda de pé, ainda lutando, mesmo que o mundo inteiro quisesse soterrá-la. O silêncio pesou. As silhuetas se mexeram inquietas. Passos fortes abriram o mato com pressa, com raiva, com coragem. "Quem diabos é você?" rosnou mais alto, escondendo a pedra atrás das costas. O homem que surgia da escuridão não hesitou. Chamava-se Antônio, trabalhador simples, acostumado ao silêncio do interior. Voltava da lida, com a enxada ainda suja de terra, quando ouvira as risadas e os gemidos. Algo o puxara até ali. Agora encarava aquelas figuras como quem encara o próprio demônio. "Problema meu!" gritou a voz embargada de raiva, apontando para o fundo do poço. "Isso é vida! Vocês estão vendo o que estão fazendo? Isso é covardia, seus desgraçados!" A cadela ergueu os olhos, ainda sem entender, mas algo mudou em sua respiração. Não era salvação, mas era sinal de que alguém a tinha visto. Um dos homens cuspiu no chão, tentando manter a pose de valentão. "Vá embora, Antônio. Não é da sua conta. Essa peste só traz doença. Tá morrendo de qualquer jeito." Antônio avançou um passo firme. "Morrendo? Não. Vocês estão matando ela. E eu não vou deixar." O ar ficou denso, difícil de respirar, o vento cortava, o mato balançava, mas ninguém se mexia. Até que o mais debochado atirou outra pedra, mirando de propósito na cabeça da cadela. O barulho seco ecoou. Ela se curvou, mas não caiu. Protegeu os filhotes mais uma vez. Antônio explodiu. "Chega!" O mato estalou sob seus pés. Os 2 homens recuaram, não esperando tanta coragem. Mas coragem e fúria não eram suficientes. O poço ainda estava ali, fundo, escuro, sem saída. Antônio se ajoelhou na beira, iluminando o fundo com a lanterna. "Calma, menina, eu tô aqui, eu vou te tirar daí." A cadela o olhava, os olhos brilhando entre dor e esperança. Não entendia as palavras, mas entendia o tom. Pela primeira vez, alguém não estava ali para machucar. Os homens zombaram, mas já começavam a recuar. Antônio procurou ao redor. Um balde velho balançava preso por arame, inútil para tirar uma mãe e 2 filhotes. Precisava de corda, precisava de ajuda. Mas só tinha as próprias mãos. Deitou-se no chão, esticando o braço ao máximo. "Vem, menina, só mais um pouco, me deixa te ajudar." Mas era impossível. O fundo estava longe demais. A cadela tentou se mover, mas as patas tremiam. O gemido dela era de desespero. Antônio rangeu os dentes, o coração acelerado. O tempo parecia correr contra ele. "Vocês 2", gritou para os homens, "me ajudem agora." Eles riram de novo. "Ajudar? Se depender da gente, morre aí dentro."
Foi nesse instante que Antônio percebeu, não lutava apenas contra a distância do poço. Lutava contra a maldade, contra a indiferença, contra uma crueldade que não recua com palavras. Ele se levantou, fechando a lanterna no punho como se fosse uma arma. O olhar queimava. Ou vocês ajudam, ou vão se arrepender pelo resto da vida. O silêncio caiu pesado. Os dois hesitaram. Então, um dos filhotes escorregou da barriga da mãe e caiu de lado na lama, gemendo alto. O som atravessou o peito de Antônio como faca. Sem pensar, ele se ajoelhou de novo, esticando os dois braços até o limite, como se pudesse rasgar a distância com pura vontade. Segura firme, menina, só mais um pouco. A cadela quase desabou, mas o olhar dela ainda dizia: quero viver. As pedras cessaram, as risadas também. O mundo inteiro parecia assistir ao momento em que a vida e a morte se encaravam. Antônio respirou fundo. Eu vou tirar vocês daí, nem que seja a última coisa que eu faça. E o que ele fez em seguida mudou o rumo daquela noite para sempre. A distância era cruel, os dedos de Antônio roçavam no vazio sem chance de tocar a cadela, o coração batia forte, pulsando nas têmporas. O suor escorria pela testa, misturado à poeira que grudava no rosto. Cada segundo era uma sentença. A mãe enfraquecia, os filhotes gemiam frágeis demais para resistir. Atrás dele as duas sombras continuavam. O mais alto cruzava os braços, tentando esconder a inquietação na pose de valentão. O outro mordia o canto da boca, rindo baixo, como se tudo fosse piada. Tá perdendo tempo, Antônio. Deixa morrer, é só bicho. A frase ecoou como soco. Antônio virou o rosto devagar, o olhar carregado de ódio. Vocês não têm coração, não têm alma, mas eu tenho. Num pulo, começou a vasculhar o entorno. O mato alto escondia galhos secos, pedaços de arame retorcido, restos de madeira podre esquecida pelo tempo. Nada que prestasse. Nada suficiente. Pensa, Antônio, pensa, murmurava para si mesmo, andando em círculos. Então viu um tronco caído, grosso, ainda resistente. Se arrastasse até a beira do poço, poderia servir de apoio. Talvez descesse por ele. Talvez prendesse algo. Era arriscado, mas era tudo o que tinha. Com esforço, apoiou o tronco na borda. A madeira gemeu como se fosse ossos velhos prestes a se partir. Antônio segurou firme, testando o peso. Instável, mas poderia funcionar. Lá embaixo a cadela observava em silêncio. Os olhos brilhavam com algo novo, esperança misturada ao medo. Eu vou descer, menina, eu vou descer. Tirou a camiseta, amarrou na ponta de um galho fino, improvisando uma extensão dos braços, jogou devagar para baixo. A cadela olhou desconfiada, mas não se moveu, o instinto mandava proteger os filhotes. Encosta só um pouquinho, me ajuda a te ajudar. Ela tremia, chorava baixo, Antônio sentiu o peito apertar, não era só força física que precisava ali, era confiança. Precisava falar com ela como se fala com gente, porque no fundo ela entendia. Ele se ajoelhou, a voz embargada. Eu sei que te machucaram. Eu sei que só conheceram tua dor, mas eu não sou igual. Me deixa cuidar de você, me deixa salvar seus filhos. O silêncio durou longos segundos. Então, lentamente, a cadela moveu o focinho, encostando na ponta do pano improvisado. Rápido, tímido, mas suficiente para arrancar de Antônio um soluço. Ele respirou fundo, desceu mais pelo tronco, o corpo inteiro tensionado. A madeira rangia, prestes a ceder. Cada estalo era risco de morte. De repente o mais debochado avançou um passo. Vai acabar morrendo aí dentro, otário. Antônio virou o rosto, os olhos cheios de fúria. Se eu cair, caio como homem, não como verme. O silêncio engoliu as palavras. O vento parou. Até os grilos se calaram. Aos poucos, Antônio conseguiu descer metade do tronco. Suas pernas já estavam dentro do poço, o corpo curvado, os braços esticados. Faltava pouco, mais 1 metro, talvez conseguisse. Mas então a madeira cedeu, um estalo alto, seco, ecoou como sentença.
O tronco partiu ao meio, despencando junto com ele. O impacto foi brutal. Antônio caiu na lama, o corpo afundado até os joelhos. A lanterna escapou da mão, rodando no chão encharcado até parar apontada para o rosto da cadela. Ela arregalou os olhos. Por um instante, parecia não acreditar. Aquele homem tinha descido. Ele estava ali dentro do inferno com ela. Antônio gemeu de dor tentando se levantar. O corpo latejava, mas o coração batia ainda mais forte. Agora via de perto o que antes era só sombra. A cadela magra, ensanguentada, coberta de lama, mas ainda muralha, protegendo os 2 filhotes miúdos que tremiam contra a barriga dela. Ele se aproximou devagar, mãos abertas, olhos marejados. Meu Deus, olha o estado de vocês. A cadela recuou meio passo, instintiva, mas logo parou, olhou fundo nos olhos dele. Não havia mais pedras, não havia mais risadas. Só os 2. Antônio se ajoelhou na lama, ficando na altura dela. Eu prometo que vou tirar vocês daqui, eu juro, nem que seja a última coisa que eu faça. Estendeu a mão devagar até encostar na cabeça dela. O corpo tremia, mas não recuou. O toque foi firme, carinhoso, humano. A cadela fechou os olhos por um instante, como se tivesse esquecido o que era receber um gesto sem dor. O choro dos filhotes ficou mais alto. Um deles escorregou da barriga da mãe e quase submergiu na lama. Antônio agiu rápido, erguendo-o com as 2 mãos. O filhote cabia inteiro na palma, quente e frágil. Ele o encostou no peito, protegendo-o como se fosse seu. Fica firme, pequenino, você vai viver. Lá em cima, um dos homens gritou. E agora, Antônio? Vai sair como daí, hein? Tá preso igual eles. Antônio ergueu o rosto, sujo de lama e suor, e respondeu firme. Preso? Não, eu tô com eles. E vou sair daqui, nem que seja engatinhando. A cadela o olhava diferente. O corpo ainda tremia, mas os olhos tinham outra luz. Não era mais só desespero, era confiança. A noite parecia ter parado para assistir. O vento cessou, a lama escorria devagar. No fundo daquele poço algo maior acontecia. Um pacto silencioso entre homem e animal. Antônio respirou fundo, sentindo o peso esmagar os ombros. Olhou para cima, para a boca escura e distante. Sabia que não seria fácil, mas não havia volta. Ele estava dentro, e não sairia sem eles. Antônio não podia gastar energia em ódio. Precisava de foco. Precisava pensar em como sair dali. Olhou para a cadela e falou baixo, como se falasse com gente. Você vai ter que confiar em mim. Eu não vou deixar seus filhos morrerem aqui, nem você. Passou a mão pela cabeça dela, firme, sentindo os ossos por baixo da pele fina. Ela fechou os olhos, cansada, mas não recuou. O gesto era pequeno, mas era um sim. Antônio ergueu o primeiro filhote, colocou-o dentro da camiseta contra o peito, aquecendo-o com o próprio corpo. O segundo, amarrou com um pano improvisado, criando uma bolsa junto ao corpo. Agora os 2 estavam com ele. A cadela tentou dar um passo, mas quase caiu. Estava fraca demais. Antônio a segurou pelos flancos, erguendo com cuidado. Sentiu o peso dela. Não era muito, mas para alguém atolado em lama até os joelhos com 2 filhotes no peito, cada grama era um desafio. Ele olhou para cima. O tronco partido ainda encostava de qualquer jeito na parede do poço. Não dava para subir por ali, mas talvez pudesse usar pedaços dele. Se encaixasse bem, poderia improvisar uma escada. Com esforço puxou o tronco da lama. O estalo ecoou forte, como se o poço risse da tentativa, mas ele não recuou. Fincou o pedaço maior contra a parede, empurrando com toda a força. O tronco escorregou 2 vezes antes de parar, firme. Antônio testou com o pé. Afundou um pouco, mas sustentou. Vai ser assim, um passo de cada vez. Colocou a cadela sobre os ombros com cuidado. O corpo dela tremia, mas não resistiu. Parecia entender que agora precisava confiar. Com os filhotes presos no peito e a mãe nas costas, Antônio começou a escalar. O tronco rangia. As paredes escorregadias cuspindo limo. As mãos falhavam, os pés afundavam, mas ele avançava. 1 metro. 2. O coração batia como tambor.
Lá em cima, um dos homens jogou a ponta do cigarro aceso dentro do poço. O pedaço incandescente caiu perto da cadela, que se encolheu de medo. Seus covardes, querem brincar com vida? Vem aqui embaixo. Antônio explodiu. As silhuetas se calaram por um instante. Depois, a risada voltou, baixa, debochada. Antônio ignorou. Precisava subir. Fincou o joelho contra a parede, empurrou com as mãos, alcançou mais 1 metro. Agora faltava pouco. Mas o corpo queimava. Os braços tremiam. A respiração falhava. A cadela, sentindo o esforço dele, levantou o focinho e lambeu de leve a orelha de Antônio. Rápido, quase imperceptível, mas suficiente para arrancar dele um soluço. Eu sei, meninas, eu sei, segura só mais um pouco. Mas o destino não estava disposto a facilitar. O tronco cedeu de novo. Um pedaço se partiu. Antônio escorregou quase meio metro, batendo as costas contra a parede. A dor atravessou o corpo, mas ele não soltou a cadela nem os filhotes. A mão, no entanto, ficou ferida. O sangue escorreu misturando-se ao limo. A aderência piorava. Cada tentativa a parede o cuspia para baixo. Não, eu não vou desistir. Eu não vou, murmurava, a voz falhando. Foi então que uma nova sombra surgiu. Não era dos agressores, era outra. Uma voz feminina ecoou no escuro. Antônio, é você aí dentro? Ele ergueu os olhos, quase sem acreditar. Maria, pelo amor de Deus, me ajuda, eles estão morrendo. Era sua vizinha, Maria, voltando da missa noturna. O farol da bicicleta iluminava o mato. Ao ver a cena, largou a bicicleta no chão e correu até a beira. Os 2 homens recuaram, incomodados, não esperavam testemunha extra. Sai daqui, mulher! Isso não é da sua conta, gritou um deles. Maria não hesitou. Covardes, não encostem nele. Ela se ajoelhou na beira, esticando as mãos. Antônio, segura firme, eu vou buscar corda, eu juro, mas não solta. Ele tentou se firmar mais uma vez. Os braços queimavam de exaustão, a cadela chorava baixo, como se soubesse do risco. Os filhotes mal respiravam. Maria, não demora. Se demorar, eles não resistem. Então, como se o tempo tivesse parado, os 2 agressores começaram a se mover. Um deles pegou uma pedra maior, pesada. O outro olhou com desdém. A pedra brilhou 1 segundo no ar antes de cair. Não! O grito de Maria rasgou o mato. Antônio ergueu o braço instintivamente, virando o corpo para proteger a cadela e os filhotes. O impacto acertou o ombro com um estrondo seco. A dor queimou como ferro em brasa. A lanterna chacoalhou, desenhando sombras tortas nas paredes do poço. Acaba logo com isso, vociferou o mais alto, engolido pela própria covardia. Antônio cambaleou, mas não caiu. Apertou os filhotes contra o peito, sentiu o coração deles batendo rápido, desesperado. A cadela arfava, o focinho tremente, os olhos cravados na boca do poço, como se pudesse morder a própria escuridão. Segura, menina, eu tô aqui, sussurrou, engolindo o gosto de sangue. Lá em cima, Maria se colocou na beira do poço como uma muralha miúda e inegociável. Pegou o primeiro pedaço de pau que encontrou e deu 2 passos à frente, enfrentando as silhuetas. Podem tentar jogar mais uma pedra, mas antes vão ter que passar por mim. O mais debochado riu. Sai da frente, dona. Você nem sabe com quem tá falando. Sei sim, com 2 sem coração. Maria fincou os pés no chão, o olhar duro. Deus tá vendo. Os homens hesitaram. O vento fez o capim sussurrar. O céu parecia prender o fôlego. Antônio, lá embaixo, sentia a força escapar pelos dedos feridos. Precisava de uma saída. Agora. Maria! Gritou. Tem um balde aí. Ela se inclinou, os dedos procurando as cegas pela alça de ferro. Encontrou o arame velho, que rangeu pedindo clemência. Eu vou descer o balde. Coloca um filhote de cada vez. Se esse fio arrebentar, eles caem, mas eu seguro. Maria apertou os lábios como quem faz um voto. Nem que meus dedos abram, eu seguro. Aos trancos o balde desceu, batendo na parede, cuspindo ferrugem.
Antônio respirou fundo, ajeitou melhor a cadela, prendeu os filhotes contra o corpo. Colocou o primeiro dentro do balde, com o cuidado de quem segura uma promessa. Sobe devagar, devagarzinho. Maria puxava o balde braço a braço, os cotovelos tremendo. O arame gemeu, o ferro velho reclamando. 1 palmo, 2, 3. Lá em cima, o mais alto avançou 1 passo, pronto para chutar a corda improvisada. Maria girou o pedaço de pau no ar, firme. Encosta que eu arrebento o seu joelho. O homem congelou. A boca torta num desprezo que já não convencia nem a si mesmo. O balde chegou à borda. Maria agarrou o filhote e puxou-o para o colo, enfiando-o dentro do casaco. O bichinho choramingou, quente, vivo. Tá comigo, manda o outro. Antônio repetiu o ritual. O balde voltou, bambo, teimoso. A cadela acompanhava com os olhos, dividida entre o instinto de não se separar dos filhos e a fé frágil, naquele estranho de mãos feridas. O segundo filhote subiu. Maria o agarrou e enfiou-o junto do primeiro, o casaco agora pulsando como um coração em 2 batimentos. Conseguimos, Antônio, os 2 estão comigo. Uma lágrima quente desceu pelo rosto sujo dele, agora era a mãe. Antônio ergueu a cadela pelos flancos, ela chorou baixo, a pata traseira falhando. Tentou encaixá-la no balde, mas entendeu na hora, impossível. O arame não aguentaria. Precisava de corda, precisava de milagre. O riso debochado voltou, mais fraco. Acabou o herói. Foi quando um som novo cortou o campo. O trote de um cavalo, rápido, firme como trovão engolido pela terra. As silhuetas olharam para trás, surpresas. Um homem surgiu montado, chapéu amassado, colete de couro, laço grosso enrodilhado no ombro. Que diabo tá acontecendo aqui? A voz grave bateu nos rostos como vento. Maria virou-se, o alívio quase a derrubando. Seu Claudinei, graças a Deus. Tem uma mãe e 2 filhotes no poço, e 2 covardes querendo matar. Os olhos do peão escureceram, não perguntou mais nada. Saltou do cavalo, desenrolou o laço com destreza antiga e cravou o olhar nos homens. Qualquer um de vocês toca nessa beira que eu desço a mão, entenderam? Silêncio de faca. O cavalo soprou quente, arranhando o chão com a pata. Os 2 recuaram, sem admitir. Claudinei amarrou a ponta do laço no peitoral da sela. Testou com 2 puxões firmes, depois se agachou ao lado de Maria. Quem tá aí? Antônio, vim lá de baixo. A mãe tá ferida, eu também. Vou descer a argola, passa por baixo do peito dela e faz um 8 na barriga. Tem que travar sem machucar. A argola desceu rápida, roçando a parede viscosa. Antônio segurou, as mãos sangrando, aproximou-se da cadela, o corpo colado ao dela. Calma, menina, confie em mim, é a sua hora de subir. Ela tremeu, mas não mordeu. A argola contornou o peito, depois a barriga. Antônio ajeitou firme e suave. Puxa devagar. Claudinei recolheu o laço pouco a pouco. A sela rangia. A cadela levantou do chão, 1 palmo, 2. Chorou alto, o corpo pedindo perdão. Calma, calma, calma. Maria repetia num mantra, os olhos molhados. Quando estava a meio caminho, o mais alto avançou de novo, a bota arranhando a beira. Eu falei que ela não sobe viva? Levantou outra pedra. O gesto foi rápido, sujo. Maria não pensou. Saltou para a frente, o pedaço de pau no ar. Basta! A madeira estalou contra a pedra, desviando a queda. O seixo raspou a parede do poço e sumiu no escuro. O homem recuou, surpreso com a própria covardia exposta. Claudinei ergueu o rosto, fogo nos olhos. Mais um movimento, e eu amarro vocês 2 como bezerro bravo e levo pro delegado. Eles calaram. O cavalo fungou impaciente, como se compartilhasse a ameaça. A subida recomeçou, 1 centímetro de cada vez. A argola apertava, a cadela chorava, mas respirava. Na metade o laço escorregou. Antônio ergueu as mãos, sustentando-a com o que restava de força. Mais um pouco, menina, só mais um.
As patas dela alcançaram a borda. Maria e Claudinei se esticaram, agarrando a pele fina com uma delicadeza feroz. Puxaram juntos, numa sinfonia de esforço. E então ela estava fora. A cadela tombou no chão, gemendo os olhos procurando os filhotes. Maria abriu o casaco e encostou os dois ao lado da mãe. O contato foi uma explosão silenciosa. Focinhos, choros, respirações curtas. A vida inteira cabendo num encontro de cheiros. Tá viva. Ela tá viva. Maria riu e chorou ao mesmo tempo, o rosto sujo de lama e alegria. Agora você, Antônio, disse Claudinei descendo o laço de novo. Antônio respirou como quem volta à tona. Passou o laço no próprio corpo, travou na cintura. Os braços tremiam, o ombro latejava, mas a visão da cadela com os filhos incendiava uma força que ele nem sabia que tinha. Puxa! A subida foi brutal. A parede arrancava pele, o laço mordia costelas. A cada tranco, Antônio via estrelas. Lá em cima, Maria repetia o mantra como quem reza por um milagre que já está acontecendo. Força, Antônio! Força! Deus está aqui! Quase no fim, o laço prendeu numa reentrância. Claudinei xingou baixo, jogou o peso do corpo para trás. O cavalo recuou 2 passos. A sela chiou, o nó arrastou arranhando pedra e soltou. Antônio subiu mais um palmo, outro. As mãos alcançaram a borda. Maria agarrou primeiro. Claudinei veio junto. Puxaram pela camisa, pelo braço, pelo que desce. Antônio rolou para fora, arfando, encarando o céu como quem o vê pela primeira vez. Silêncio. Só o vento. Só a vida respirando. A cadela se arrastou até ele lambendo sua mão ferida. Os filhotes tropeçaram no casaco de Maria, se enfiando contra o peito dele. Antônio sorriu torto, as lágrimas misturando lama e alívio. Vocês estão aqui. Os 2 agressores recuaram, mastigando a própria insignificância. O mais alto tentou recuperar a pose. Isso não vai ficar assim. Claudinei avançou um passo, o laço ainda firme na mão, a outra no cabo do facão. O cavalo mexeu as orelhas, atento. Vai sim, vai ficar exatamente assim. Vocês indo embora, e a gente levando essa família pro médico. Ou então a gente resolve do jeito da lei. Eles se entreolharam, pesaram riscos e cederam do único jeito que conheciam, fugindo para a própria sombra. Sumiram entre o capim, levando consigo um resto de risada que não assustava mais ninguém. Maria ajoelhou-se ao lado da cadela, afagando o focinho machucado. Calma, mãe, acabou aqui, agora a gente cuida. Antônio tentou se sentar, o ombro gritando. Claudinei, obrigado, sem vocês 2, nada. O peão respondeu seco e terno. Agora vamos amarrar esses filhotes no peito da Maria. Bota a mãe no lombo do cavalo e sobe comigo. O posto do seu Cícero tá com a luz acesa. Maria riu nervosa, ajeitando os filhotes no casaco. Eu vou de pé, mas levo os pequenos. Eles estão quentes. A cadela ergueu o rosto cansado e olhou direto para Antônio. Havia gratidão naquele olhar. Havia o tipo de perdão que só quem sofreu muito conhece. Antônio encostou a testa na dela, sussurrando. Você me ouviu, né? Eu prometi. O campo voltou a respirar. Grilos, vento, vida. O poço atrás deles continuava aberto, escuro. Mas já não era sentença. Era só um buraco na terra. A história tinha mudado de boca. Claudinei apertou as cinchas da sela. Maria aconchegou os filhotes contra o peito. Antônio respirou fundo. Testou o peso do próprio corpo. Doía, mas era a dor certa. A que vem depois de escolher o lado certo. Vamos embora, disse firme. A noite começava a se render. Mas o silêncio depois da fuga dos homens não trouxe paz. Trouxe o peso do que ainda precisava ser feito. A cadela estava viva. Os filhotes respiravam, aquecidos contra Maria. Antônio, exausto, tinha saído do poço, mas o ombro latejava como fogo. Ainda havia o caminho até a cidade. Cada segundo era uma luta contra a morte que rondava de perto. O cavalo bufou paciente como se entendesse a missão. Claudinei ajeitou o laço no arreio. A gente tem que chegar logo no posto do seu Cícero.
Ele pode não ser veterinário de verdade, mas já salvou muito bicho. Maria embalava os filhotes como bebês humanos. Eles gemiam baixo, miudinhos. Eles tão frios, Antônio, tão muito fracos. Ele passou a mão sobre o casaco, sentindo os corpinhos frágeis. Eles vão aguentar. Já aguentaram até agora. A mãe deles segurou o mundo com o corpo. Agora é a nossa vez. A cadela tentou se levantar, cambaleou, caiu de lado. Antônio se abaixou, os olhos marejados. Calma, menina, não força, eu vou te levar. Tentou erguê-la, mas o peso e a dor do ombro o fizeram gemer. Claudinei interveio, com a ternura de quem lida com potros. Deixa que eu boto ela no cavalo. Colocaram-na deitada sobre a manta, presa com o laço. Os olhos dela não desgrudavam de Antônio, como se precisasse da certeza de que ele ainda estava ali. Ele acariciou a cabeça dela. Eu não vou sair do seu lado. E seguiram. O caminho de terra batida era estreito, margeado por capim alto. O vento noturno soprava frio, a lua minguante iluminava a estrada. O barulho das patas do cavalo ritmava a noite como um tambor lento. Antônio arrastava os pés, o corpo pesado, mas a mente inteira estava no som da respiração da cadela que oscilava entre fraca e quase inexistente. Maria quebrou o silêncio. Antônio, se ela não resistir, pelo menos os filhotes estão com a gente. Ele parou, os olhos marejados refletindo a lua. Não fala isso, Maria, ela vai resistir, não aguentou pedra, fome, lama para morrer agora, eu não vou deixar. Claudinei, sério, do alto do cavalo. Já vi muito bicho forte tombar por menos, mas também já vi coisa que ninguém acreditava. Se ela chegou até aqui é porque tem luta sobrando dentro dela. A cadela ergueu o focinho, como se confirmasse. Antônio acariciou de novo. Luta sim, mas agora ela não luta sozinha. A estrada parecia interminável, o frio apertava, os filhotes choramingavam. Maria começou a cantar baixinho uma cantiga antiga, quase um sussurro. Antônio a olhou com gratidão silenciosa. De repente, a cadela torceu o corpo. Um gemido agudo escapou. Quase caiu da sela. Claudinei segurou firme. Antônio, ela tá piorando. Ele correu até a lateral do cavalo apoiando-se na sela. Segura, menina, olha pra mim. Não fecha os olhos agora. Olha pra mim. Os olhos dela se abriram, fundos, cheios de dor, mas cravados nele. Havia fé ali. Antônio gritou contra a noite. Aguenta só mais um pouco. Eu te prometo que você vai ver a luz do dia de novo. O grito ecoou pelo campo vazio. O vento pareceu responder, empurrando-os para frente. E então, ao longe, uma luz fraca surgiu. O posto do seu Cícero. Um casebre simples, uma lâmpada solitária na varanda. Ali, tá ali! Antônio apontou, o coração disparado. Maria apertou os filhotes contra o peito, lágrimas caindo. Claudinei cutucou o cavalo, que trotou firme. Antônio correu como pôde, mesmo com o ombro queimando. Chegaram. Claudinei desmontou de um salto, pegando a cadela nos braços. Maria corria com os filhotes. Antônio tropeçou, quase caiu, mas se levantou na marra, gritando. Seu Cícero, pelo amor de Deus, abre a porta! A porta rangeu. Um homem idoso de avental sujo apareceu, os olhos arregalados. Nossa Senhora, que foi isso? Não tem tempo para explicar. Antônio chorava. Salva ela, salva os filhotes, faz qualquer coisa. Cícero olhou para os três, depois para os animais. Respirou fundo, firmou os pés e abriu a porta escancarada. Entra agora. Se Deus quiser, ninguém morre hoje. O cheiro do posto era mistura de remédio, óleo de lampião e palha molhada. Não parecia clínica, parecia galpão improvisado. Mas ali no interior era o lugar onde a linha da morte podia ser puxada para o lado certo. Claudinei deitou a cadela numa mesa de madeira gasta. O peito arfava, as patas trêmulas. Maria, com os filhotes enrolados no casaco, se encolheu num canto, cantando baixinho para acalmar os miúdos. Antônio entrou tropeçando, o corpo já não respondia, mas os olhos não desgrudavam dela, nem por um segundo.
Seu Cícero ajeitou os óculos na ponta do nariz, passou o estilete enferrujado no fogo do lampião e falou baixo, mais firme. Ela perdeu muito sangue, tá exausta. Não vai ser fácil, mas se chegou até aqui, é porque já provou que quer viver. Antônio se aproximou, a voz embargada. Faz o que for preciso, Cícero. Se precisar de mim, eu seguro ela. Mas não deixa morrer. Não agora. O velho assentiu, abrindo gavetas cheias de frascos sem rótulo e seringas de vidro. Segura a cabeça dela firme. Vai doer. Antônio apoiou a mão sobre o crânio magro da cadela. Ela gemeu, mas não mordeu. Apenas olhou para ele, olhos negros marejados. Ele encostou a testa na dela, como no fundo do poço. Confia em mim, menina. Só mais um pouco. Cícero limpou os ferimentos com álcool. O grito dela ecoou pela sala como navalha. Antônio fechou os olhos, engolindo o choro, mas não soltou. Sentia o corpo dela tremer contra sua mão, cada espasmo como se fosse nele. Maria chorava em silêncio no canto. Os filhotes choramingavam junto, como se respondessem à dor da mãe. Claudinei permanecia de pé, braços cruzados, o rosto duro, mas os olhos marejados. O velho aplicou uma injeção, empurrando o líquido espesso na veia fina. Isso vai ajudar a aguentar, mas ela precisa de calor. Se passar dessa noite, tem chance. Antônio não tirava os olhos dela. Você vai passar dessa noite? Eu não saí daquele poço com você à toa. Eu te prometi. A respiração dela ficou lenta e irregular. O peito subia e descia como brisa fraca. Antônio apertou a mão desesperado. Não, não feche esses olhos. Olha para mim. Maria não aguentou. Aproximou-se com os filhotes no colo. Mostra para ela. Mostra os filhos. Talvez seja isso que segure. Antônio colocou um filhote ao lado da pata da mãe. O focinho dela se moveu fraco, mas encostou. Foi como uma fagulha. O peito arfou mais forte, como se o corpo lembrasse que ainda precisava estar ali. Cícero suspirou, enxugando o suor da testa. É isso. O instinto de mãe é mais forte que qualquer remédio que eu tenha, mas ainda não tá ganho. Vai ser longa a noite. O tempo arrastava. O vento batia nas telhas, o lampião oscilava. Antônio não arredava. Segurava a cabeça dela, com uma mão, e o filhote com a outra. E então, perto da madrugada, o impossível começou. A respiração dela se estabilizou. O corpo parou de tremer, os olhos se abriram mais claros e encontraram Antônio. Ele sorriu torto, desabando em lágrimas. Eu sabia que você não ia me deixar sozinho. Maria chorava baixinho, acariciando os filhotes. Claudinei limpou os olhos disfarçadamente. Pois então, se ela aguentou até agora, tem mais vida nessa cadela do que em muito cristão que eu conheço. Cícero guardou as seringas, ajeitou os óculos. Ainda não acabou, mas agora eu digo, se resistiu a tudo isso tem grandes chances de viver. Antônio respirou fundo. O corpo tremia, mas não de medo, de alívio. A promessa feita no fundo do poço começava a se cumprir. Maria embalava os filhotes como filhos. Eles têm mãe de novo. E tem você também, Antônio. Hoje, vocês viraram família. O silêncio voltou, mas dessa vez era leve. Um silêncio de vida. Do lado de fora, o primeiro canto do galo anunciou a aurora. O sol nasceu devagar, tingindo o céu de laranja tímido. A luz entrou pela janela do posto, revelando o chão de terra batida, a mesa manchada de sangue e os corpos exaustos. Antônio, sentado no chão, olhos inchados de vigiar, não desgrudava dela. A cadela respirava lenta, mas firme. O peito subia e descia como o compasso mais bonito que ele já tinha visto. Ao lado, os filhotes mamavam, sugando vida onde antes parecia não haver nada. Maria, enrolada num chale, observava em silêncio. Claudinei cochilava na cadeira, mas a mão ainda segurava o laço. Seu Cícero surgiu da porta dos fundos enxugando as mãos. Ela passou a noite. Não tá fora de perigo, mas se chegou até o nascer do sol, as chances aumentam muito. Antônio riu e chorou ao mesmo tempo. Ela não desistiu. Eu sabia.
Cícero olhou para os filhotes mamando. A força deles é a força dela. Enquanto existirem, ela vai querer existir também. Isso é coisa que homem nenhum entende, até vereador. Maria sorriu para Antônio. Agora ela não tá sozinha. Ele se ajoelhou ao lado da cadela, passando a mão devagar sobre a cabeça dela. Os olhos fundos se abriram, encontrando os dele. Não era só dor. Era confiança. Você já não é só uma cadela perdida. Você é parte da gente agora. Ela lambeu a mão dele, fraca, mas decidida. Antônio sentiu o gesto atravessar como promessa silenciosa. O silêncio foi quebrado por Claudinei, despertando e coçando a barba. E agora, Antônio, o que vai ser dessa família? A pergunta caiu pesada. Antônio respirou fundo. O futuro não era simples. A cadela precisava de cuidado, os filhotes também. O interior era duro, sem veterinários por perto, mas abandonar não era opção. Nunca mais. Eles vão comigo, respondeu firme. Não importa o que aconteça, não solto mais deles. Se prometi lá no fundo do poço, vou cumprir até o fim. Maria sorriu em lágrimas. Eu ajudo no que puder. Sempre tem espaço para mais vida dentro de um lar. Claudinei assentiu sério. E se algum daqueles covardes aparecer de novo, vai ter que passar pelo meu laço primeiro. O clima, antes pesado, se transformava em alívio. Os três não eram família de sangue, mas a noite tinha costurado laços que nem o tempo poderia cortar. Seu Cícero limpou a garganta, chamando a atenção. Vocês estão falando de futuro, mas lembrem que o presente ainda pede cuidado. Essa cadela precisa de dias de repouso, comida boa, calor, e vocês precisam dar nome para ela. Nome também é vida. Antônio encarou a mãe deitada, os filhotes sugando leite. Pensou em silêncio. O nome tinha que carregar o peso daquela noite, mas também a promessa de um amanhã. Sorriu fraco. Ela vai se chamar Sol, porque mesmo na escuridão do poço, iluminou os filhos, e porque agora traz luz de novo para todos nós. Maria repetiu em voz baixa, quase como oração. Sol. Claudinei ajeitou o chapéu, concordando. Nome bonito, nome que aquece. Nome que não morre fácil. A cadela ergueu o olhar ao ouvir o som. Não entendia a palavra, mas parecia sentir o significado. Sol. Os filhotes se mexeram, miúdos, ainda sem nomes. Maria passou o dedo neles pensativa. E esses dois também precisam de nomes. Antônio olhou para os dois, emocionado. Esse pequeno vai ser Zequinha, porque é forte, mas precisa do carinho de todos nós. E essa menina vai ser Rosa, porque nasceu no meio da lama, mas vai florescer bonita, firme, como flor que desafia o impossível. Maria sorriu em lágrimas, abraçando os filhotes. Claudinei respirou fundo, escondendo o brilho nos olhos. Agora sim, família tinha nome. Esperança já não era só palavra solta. Agora tinha rosto, tinha forma, tinha nome. Sol, Zequinha e Rosa. Antônio ajeitou os panos em volta da mãe, prometendo em silêncio que nada mais a tocaria. Do lado de fora, o dia crescia. A estrada de terra recebia os primeiros raios, e o campo voltava a respirar. A lama, o poço, a crueldade da noite anterior, tudo parecia distante, como se pertencesse a outro mundo, mas para eles, nada seria esquecido. A marca daquela noite viveria em cada passo, em cada latido, em cada olhar da mãe para os filhos. Brilhos, obrigado por chegar até aqui. Mas não vá embora ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Dedo para a direita, clique, inscreva-se no canal Contos de Pets e compartilhe essa jornada. Te espero lá.